Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Hashtag Construção, agora no formato podcast. Nós falamos tudo sobre engenharia, agronomia, geociências, arquitetura, design, tudo do nosso sistema Confeacrea, certo? Traga a sua sugestão, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo, né? E se você tiver alguma sugestão, comenta esse vídeo aqui. Eu gostaria de falar sobre esse assunto, sobre aquele assunto. Nos dê sugestões e nos ajude a levar informação para mais profissionais e estudantes. Hoje nós vamos trazer aqui mais uma amiga minha. Esse canal não é dos meus amigos, mas é, entendeu? A gente acaba conhecendo muita gente, né, por ter trabalhado muito tempo no sistema. Marina é uma colega do sistema. E hoje eu queria, Marina, que você se apresentasse, né? E hoje a gente vai falar sobre agroecologia, certo? Hoje o tema é dentro da agronomia. Tudo bem, Marina? Tudo bem, Elaine. Se apresente, senhora. Então, queria agradecer, né, o convite. Eu sou Marina, eu sou engenheira agrônoma, mestre em desenvolvimento do meio ambiente. Estou fazendo agora o doutorado, né, no doutorado da UFES de Agricultura e Biodiversidade e atuo hoje como extensionista, como projetista pela minha empresa, né? Então, atendo algumas instituições, hoje como o Sebrae, como o Banese, e não só com agroecologia, mas principalmente com agroecologia, que é um campo de estudo que eu sou apaixonada desde a graduação, que para muitas pessoas é uma militância, que é justo que seja, mas também é uma área de conhecimento científico que precisa ser propagada. Eu acho que não só para os profissionais, mas para a humanidade, porque a gente está vivendo uma conjuntura de crise climática, né, de mudanças planetárias, nos quais a agroecologia está inserida como uma grande chance de sobrevivência, né? Então, por isso que ela é cada vez um campo mais necessário, mais estudado, e que eu tenho o prazer de fazer parte, né, dos profissionais que propagam essas ideias técnicas, científicas e políticas também que a agroecologia representa. Muito bem, eu ganhei um presente, minha gente. Eu ganhei um bonezinho da empresa dela, que o nome é lindo, é Bioverdade Agrosoluções. Fale por que a sua empresa tem esse nome tão interessante. É interessante, né? Porque a maior parte das empresas de agronomia vem com mote agro. Para não ficar aí órfã, solteira, eu botei o Agro Soluções embaixo, mas eu quis trazer a bioverdade justamente para quebrar esse paradigma, porque a agronomia precisa trabalhar com o bio, que é a vida, né? E acaba sendo meio redundante, porque para mim a vida ela traz a verdade, né? O critério da verdade é a prática. Então a gente está em campo com a prática para trazer soluções para o homem, para a mulher do campo, para os produtores e para a sociedade como um todo, né? É interessante que esse ano eu estou com um projeto que não é na zona rural. Eu estou trabalhando com agricultura na zona urbana também, né? Então mostra essa necessidade de que comer é parte da agricultura, mas viver bem com o paisagismo, com as florestas urbanas é uma necessidade também que deve ser atendida pela agricultura no campo e na cidade. Então eu quis trazer a bioverdade porque a vida está inserida todos os seres no campo, na cidade, na humanidade, e é essa necessidade de fazer as coisas de forma concreta, de forma plausível, que traga soluções. Então eu disse, eu não vou sair replicando esse agro aí, né, de mote central, porque na verdade ele acabou ficando muito banalizado, muito ligado a algumas vertentes muito produtivistas unicamente, não que produzir não seja importante, é essencial, mas não somente. Hoje a gente tem que produzir com sustentabilidade, então trazer esse nome foi trazer um pouco da minha identidade quanto princípio técnico também e de atuação política. É verdade, realmente esse nome tem muito de você, né, o nome dele, né? Primeiro, esse canal é multi, né? Muita gente assiste e muita gente pode não ser da área da agronomia. E eu queria que você explicasse, primeiramente, o que é a agroecologia, né? Basicamente. A pergunta parece simples, mas a Não é. resposta é imensa, Imensa. né? Isso daí daria alguns anos, da década de 70 para cá, muitos debates. Vamos resumir em alguns minutos. Mas a agroecologia é um campo da ciência, né, que não insere somente a agricultura, mas a política, a economia, que trata de uma forma sustentável de se relacionar com o mundo, tanto no campo quanto na cidade, mas principalmente de ter produções sustentáveis, que esteja ligado à economia solidária, que esteja ligado a um uso regular dos insumos agrícolas, que esteja ligado a uma distribuição fundiária justa,
né, que esteja ligado a um manejo com a relação equitativa com o meio ambiente, com as relações de trabalho justas também. Então, passa por todo um sistema que tem que ser equilibrado, né? A gente tem aí aquela frase, né? Tem que ser socialmente justo, tem que ser economicamente viável e tem que ser ambientalmente equilibrado. É isso um pouco desse resumão da agroecologia. E dentro da agroecologia a gente tem várias vertentes técnicas, por exemplo, Marina, e a agricultura orgânica, qual a diferença para a agroecologia, a agricultura biodinâmica, a agricultura ecológica, são subdivisões que acabam aí, né, perfazendo um pouco do que é a agroecologia. Mas que a agroecologia, de fato, é essa ciência que diz que a gente precisa produzir de forma justa para os ecossistemas, para as pessoas e para uma economia viável também. É muito bem. Mais ou menos isso. Foi muito em pouco tempo. Marina, e quem trabalha com agronomia, mais dessa área de produção, né, de alta produção, eles alegam que a agroecologia não é suficiente, né, para alimentar o mundo. Para alimentar o mundo. Eu tenho, né, desde um tempo para cá que eu estou no campo, com a extensão, eu consigo ver os dois lados da moeda e trabalhar, por exemplo, com a fiscalização de Proagro, que é o Seguro Safra, que trabalha com a grande monocultura, que é uma monocultura muito importante aqui para o Cealba, né, Sergipe, Bahia e Alagoas, que é o milho. E é uma cultura extremamente subsidiada, que ocupa grandes espaços de terra e não produz comida. Produz uma commodity, né, produz ração, e produz comida também, para uma grande escala. Eu acho que isso é um pouco... precisa ser desconstruído, né? Porque a agroecologia ela não tem os mesmos subsídios que as grandes monoculturas. A gente tem os agricultores, né? Que eu acompanho muitos deles aí pelo Sebrae, acompanho também agora, né? Pelo projeto com o MDA, que lutam para conseguir financiamento, enquanto a gente tem commodities que são super financiadas, que têm uma produtividade muito grande e que não tem a sustentabilidade, porque o que é alimentar o mundo, a gente já está vendo que essa forma de alimentar o mundo ela não está dando mais para alimentar o mundo, né? Que as produtividades elas vêm baixando, os agricultores vêm falando isso, cada vez tem que usar mais insumos, cada vez tem que gastar mais para produzir, né? Cada vez tem que irrigar mais ou, né, drenar algumas fontes. Então, a agroecologia ela é suficiente para alimentar o mundo em uma outra matriz de sociedade, de distribuição fundiária, de financiamento. Ela mexe um pouco com a estrutura da sociedade, né? Então, são vários entes que precisam estar a par disso e ela já vem se mostrando aí tão importante que a agricultura convencional, que a gente chama, né, por assim dizer, porque a agroecologia ela é a convencional de fato, que é feita pelos indígenas, pelos quilombolas, e que agora ela é resgatada pela academia e tem o condão da ciência para analisar esses índices, né, para analisar como é que a gente pode melhorar esses processos através de compostagem, de tecnologia, de fungo. Tudo isso pode ser usado na agroecologia e já vem sendo usado também. Então, a agricultura convencional tem se utilizado de várias ferramentas que o manejo agroecológico utiliza, né? Os bioinsumos agora estão explodindo. O que são bioinsumos? Né? São formas de combater pragas e doenças com fungos e bactérias entomopatogênicos, por exemplo. Eles já estão sendo utilizados na agricultura de larga escala, porque já era insuficiente, a gente via moléculas de agrotóxicos criando resistência, o plantio direto, que é o plantio na palha, que é manter a cobertura do solo, todos esses são princípios, né, que a agroecologia traz e que a agricultura convencional já vem vendo a insuficiência desse modelo para a própria produção e está trazendo. Então não tem como eu dizer que esse modelo que está alimentando melhorias, ele não consegue alimentar o planeta, ele consegue dentro de uma outra matriz de distribuição fundiária, de distribuição mais equitativa de financiamentos. A gente vê uma cadeia grande de financiamento para crédito rural e vê também hoje incentivo para a agroecologia, mas uma dificuldade muito grande de acesso, né, a essas fontes de crédito, por exemplo. Tenho clientes que a gente está batalhando aí para liberar recursos dentro dessa perspectiva da agroecologia e é difícil, porque as instituições ainda não têm esse abraço como deveria ter, né? Mas eu acho que isso é uma questão de tempo. Porque é uma questão de sobrevivência. A gente tem aí as ODS, a gente tem aí esse limite do clima, então não vai ser por bem, vai acabar sendo por mal, infelizmente, né? Então o que não alimenta vai ser o que salva. Eu acho que é bem por aí mesmo. Ainda tem a dificuldade dos insumos, né? Para que você mantenha essa cadeia produtiva. Tipo, Sergipe é um grande produtor de um insumo que é utilizado para agrotóxico, né? Então, a gente tem uma limitação, né? E até onde vai a necessidade
e a produção. Uma hora acaba o insumo, entendeu? Então, se não for por esses meios alternativos, né? E outra coisa, a gente tem o Instagram do nosso canal, aí para alimentar os stories, eu estou sempre pesquisando. Aí tem dias que eu pesquiso sobre agronomia e fico colocando coisas de agronomia. Começo a pesquisar coisas de agronomia. E aí começa a aparecer para a gente, né? Como a gente pesquisa. Massa. E eu vi uma história linda sobre a questão da agroecologia, falando que nos feudos, antigamente, quando existia a questão dos feudos, os mais pobres produziam para alimentar, no máximo, a casa do dono do feudo, né? A pessoa mais rica. Sim. E aí os palácios demandavam. Então eles tiveram que produzir ainda mais do que precisavam, para alimentar os palácios, porque nas cidades não tinha como produzir. Aí começa, né? Sim. A contar uma história. Essa cadeia de insustentabilidade. Cadeia de insustentabilidade começa quando se estabelece as cidades, né? Que não tem a terra para produzir, não é isso? Isso, eu acho que essa questão do insumo, ela se mostrou aí na crise, quando começou a guerra da Rússia, né? A gente usa muito adubo de fontes, né, nitrogenadas, Isso. Então a gente tem o maior adubo da agronomia, o maior insumo é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, né, que são os macronutrientes, a maior demanda das plantas, que é a compra, né, e o gasto da agricultura convencional com esses insumos é imenso. Então, com a crise de produção, né, da ureia, né, dos insumos nitrogenados, que são o principal nutriente para a produção, lá na Rússia, que tem, né, grandes jazidas, é um produtor, o pessoal começou a buscar outras fontes alternativas que estão aí. Né? A gente tem a torta de mamona, a gente tem a própria adubação orgânica através, né, dos insumos de esterco de gado, esterco de aves, né? Uma parte de fazer isso através de reatores com biofertilizantes. Isso tudo começou a ser buscado por uma questão econômica, mas é uma sustentabilidade que está muito ao alcance do produtor e que, infelizmente, ainda não é difundida por questões mercadológicas. Então, a gente precisa que cada vez mais o profissional seja profissional e não apenas um vendedor. Infelizmente, o mercado está aí. Ele vai ser vendedor, vai ser profissional também, para buscar essas soluções que estão ao alcance dos produtores, com insumos mais acessíveis, que podem ser produzidos nas próprias unidades produtivas das fazendas. Meu pai é produtor, e ele estava essa semana migrando, porque, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele começou agora a fazer o próprio biofertilizante dele na propriedade, utilizando, né, aquela fonte de inóculo da própria matinha que tem ali, que tem vários fungos entomopatogênicos, o esterco do gado dele, para fertilizar ali com pó de rocha, farinha de osso, fazendo com que essas reações atuem, né, em um preparado orgânico para que ele depois possa fertirrigar os pastos dele. Então, isso tudo estava na propriedade dele, precisou de um pouco de ciência, um pouco de técnica para que ele pudesse retornar isso para o solo. Então, isso é a cadeia, é o ciclo fechado que você falou. Né? Eu vou utilizar essas jazidas para fazer o meu NPK de insumos nitrogenados, que um dia vai acabar e que tem uma parte de extração muito custosa em muitos casos, então não é que ela não deva ser usada. Na agricultura orgânica, ela não deve ser usada. Na agroecologia de transição, ainda é admitido, mas que na agricultura convencional deve ser usada cada vez menos, com parcimônia, por uma questão de sustentabilidade econômica, já que a gente tem fontes de insumos da própria unidade produtiva que a gente deve utilizar, né? Então, é uma pergunta muito interessante, porque a agroecologia ela traz essa economicidade, né, para o uso de insumos de forma sustentável, que está ali nessa cadeia de fechar esses ciclos, né? Isso é muito interessante. 3 coisas. Primeiro, bota sua caneca para cá, porque eu sou virginiana. Olha, eu sou pisciana, desastrada, já perdi um brinco aqui. Eu tô pensando dela fazer assim, e a caneca sai voando. E a segunda é, você conhecia agroecologia? Você conhecia o termo? Você já estudou sobre o assunto? Deixa aqui seu comentário, fale o que é que você sabe sobre o assunto, me fale em qual estado você está assistindo esse vídeo, né, para a gente saber até onde está indo essa informação. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, certo? E todos esses vídeos eles vão virar podcast para você escutar no seu carro, certo? Na sua hora de lazer, no seu descanso. Olha, eu vou ali ouvir um pouquinho Marina falando sobre agroecologia, né? Quem sabe? Então, nos ajude a levar mais informações aos profissionais. Marina, você falou um termo que eu fiquei aqui
agroecologia de transição. Fale mais sobre isso, por favor. Então, é porque existe, né, uma legislação que regula a agricultura orgânica. A agricultura orgânica faz parte de um escopo que entra aí na agroecologia, né? Mas eu posso dizer que uma pessoa produz de forma orgânica quando ela passa por uma auditoria, ou uma auditoria de uma empresa privada, ou uma auditoria participativa, como acontece aqui em Sergipe. A gente tem a primeira rede, que é a Rede Plantar para a Vida, muito incentivada pelo SEBRAE, por profissionais muito comprometidos, como a gente tem aí a Luciana, o pessoal, né, do governo, que no tempo deu suporte para isso. E a gente tem lá esses agricultores em Indiaroba, que eles mesmos se fiscalizam e auditam se esse processo ele está todo dentro da norma da agricultura orgânica, que é o quê? Eu vou utilizar os insumos, né, orgânicos, vou utilizar os estercos, os vegetais, eu não vou utilizar nenhuma parte de adubo nitrogenado, nada disso, de adubo químico, eu não vou utilizar nenhum agrotóxico, eu também não vou maltratar os animais, eu também não vou ter relações de trabalho extorsivas, eu também não vou colocar ali os meus rejeitos no ambiente, então tem que ser todo um ciclo fechado. Então aí é o agricultor orgânico que é certificado, mas tem aquela propriedade também que está em transição, que ainda utiliza um adubo químico, mas que já não utiliza mais o agrotóxico, que já viu, né, que quer mudar o seu roteiro de produção. Então, ela tem um tempo aí para entrar em transição, né, para culturas, por exemplo, né, fruticultura, você tem aí até 2 anos para depois você dizer agora esse produto é orgânico. Mas tem todo esse processo que deve ser incentivado enquanto política pública, né, para que as propriedades entrem em transição. Então, o produto orgânico ele tem um selo próprio do governo, né, que tem esse selo, ele está na legislação, você consegue pegar essa tag lá, né, na lei, tem lá, produto orgânico, certificação por auditoria, produto orgânico, certificação participativa. Quando ele passou por todo esse processo de auditoria, ou auditoria participativa, um agricultor auditando o outro, ou uma auditoria, né, de uma empresa privada credenciada no Ministério, para você dizer, ó, esse produto ele está limpo, ele está livre de agrotóxico, ele está livre de resíduo, ele tem uma produção sustentável. E a de transição é quem já percebeu que quer virar essa chave. Então, eu estou ali alterando o redesenho da minha propriedade para utilizar os insumos, né, o máximo aqui dentro da minha área, ou comprar esses insumos, se for o caso, de produtores que eu tenha rastreabilidade. Então, para fazer essa auditoria, para fiscalizar, para ele mudar tudo isso, ele vai ter que fazer, né, toda a rastreabilidade desse processo, inventariar o processo produtivo dele, para que ele possa se enquadrar como produto orgânico. E os produtos orgânicos, eles têm um viés de mercado valorizado, na legislação, inclusive, né, podem cobrar até 30% a mais em chamadas públicas, justamente por esse incremento de qualidade, de acreditação que o produto orgânico tem. Mas os produtos agroecológicos vêm aí nesse debate, é um debate polêmico, talvez muito mais para o nicho de quem trabalha exclusivamente com isso, porque, né, vem ganhando espaço e desacreditando um pouco quem passa por toda essa luta da auditoria, mas que vale a pena ainda fazer todo esse processo, porque você vai poder garantir, sem estar gritando para o seu consumidor, que você faz tudo limpo. Porque tem lá o selo, é um direito e é um dever do comerciante, do atravessador, divulgar da forma correta esse produto. Porque ainda existe uma confusão muito grande com isso. Ah, minha propriedade está em transição, eu não passei pela auditoria ainda, mas eu não utilizo mais nenhum adubo químico, eu não uso nenhum NPK, eu não utilizo, né, nenhum veneno na minha produção. Eu posso dizer que ele é orgânico, posso cobrar os 30% a mais? Não pode. Você vai ter que participar desse processo de auditoria. E tem também as OCS, né, que são os organismos, através da Indagro aqui no estado, que é uma outra forma de certificação, né, de acreditação desses produtos. Mas você tem que estar em um desses 3. Ou você foi auditado de forma participativa, ou você foi auditado por empresa, ou você está dentro de uma OCS vinculada à Indagro que está acompanhando aquele processo de produção. Não basta você, né, dizer ali o seu produto ele é agroecológico, mas ele não é orgânico, ele não pode conter o selo e ele não pode, por exemplo, numa chamada pública, ter um preço 30% a mais, como é um direito dos produtos orgânicos. Mas a transição ela deve ser, sim, incentivada, deve ser buscada a assistência técnica, né, nos vários órgãos, para que o produtor entenda como é que eu vou substituir, Marina, aquela ureia, né, que eu gosto de usar, que é importante. Não, então vamos usar
o esterco de ave, vamos fracionar mais essa aplicação, vamos manter a sua cobertura de solo, vamos utilizar as técnicas necessárias para que você faça essa transição e chegue num agroecossistema equilibrado com uma propriedade agroecológica e possa, quem sabe, buscar o seu selo de produtor orgânico. Porque você vai num produtor que me falou isso, ele me sensibilizou bastante. Ele disse, Marina, as pessoas não entendem. Então, chega numa feira, vê o coentro, diz, esse aqui tá fresco, esse é orgânico. Né? Às vezes está ali, o cara, né, fez uma pulverização do lado, pegou a deriva e a gente está comendo isso e não sabe só porque ele foi colhido no dia, porque ele é fresco. Isso é muito diferente, o fresco do orgânico. Né? A agroecologia, a agricultura orgânica, elas apresentam para a gente a possibilidade de ter uma alimentação de fato saudável. Eu vejo essa preocupação cada vez mais presente com as pessoas com a vida saudável e tal, mas existe uma parte do consumo consciente que não chegou ainda nas pessoas, né, que a gente vem tendo a contaminação, né, que não é aquela contaminação, né, aguda de quem está ali aplicando o produto, mas é uma contaminação para a par, dia a dia, de pouquinho em pouquinho, com alimentos que, infelizmente, precisam dessa assistência técnica em campo, tanto quem produz convencional, né, quanto para a pessoa produzir de fato orgânico, porque a gente está realmente contaminando a sociedade sem perceber, com essa parte de resíduos que é muito grave. Né? Então, isso não é uma questão minha, não é uma questão política. Vem de uma pesquisa de 2022, onde a gente vê que se você pegou 98 pimentões, o grupo pesquisou de 98 amostras de pimentão, 85 estavam ali com contaminação, algo parecido. Né? Ainda o pimentão está ali nessa escala dos mais contaminados. Com o que é essa contaminação? São produtos que não eram para ser usados para essa hortaliça, ou produtos que estão acima do nível necessário, ou aceitável, ou seguro de uso. Então, isso é um papel do profissional, um papel do agricultor, um papel do governo, né, de estar fazendo essa ponte de fiscalização, de educação no campo e de alerta para o consumidor. Então, a gente precisa do consumo também regulado. Então, essa transição ela passa por várias cadeias, desde quem produz, para quem regula esse mercado e para quem compra. Eu acho que é um pouco disso aí. Falei demais, né? Não, pode ajeitar seu... Eu tô aqui, o bicho caindo. Sou caótica. A gente conhece alguma coisa de agroecologia, né? A gente até fala sobre esse assunto, mas não com esse nome, talvez, porque a gente conhece o orgânico e o normal. O convencional. O convencional, a gente fala assim, né? Eu sinto também que as gerações mais antigas têm ainda alguma resistência. Tipo, para eles não... Tipo, minha mãe, ela não faz questão de comprar orgânico, entendeu? Ela não tem essa sensibilidade. Já a nossa geração já tem isso na mente, ela já pensa, nossa, é ótima, como se fosse a geração dela, né, minha gente? Não sei entender, não. São gerações parecidas, próximas, muito próximas, mas não a mesma. E a gente tem essa preocupação, e os mais jovens têm isso já meio que consolidado, eles querem comer melhor. Eles já têm alguma coisa assim, talvez não executem, mas eles sabem, né? Eles têm um conhecimento maior que a geração dos nossos pais, por exemplo, né? Eu acho que isso vem um pouco de que o avanço, por exemplo, dos agroquímicos, ele não era tão grande na geração da sua mãe, por exemplo, né? Então, a produção de comida, né, ela não tinha... Porque é um produto caro. Né? Se você for comprar um agrotóxico, é um produto caro, então ele precisa ou precisaria de uma assistência técnica, de uma receita agronômica que infelizmente acaba fugindo um pouco dessa normativa. A gente vê os órgãos aí numa luta danada para fiscalizar, mas que eu estou no campo e eu vejo que infelizmente acaba sendo acessível. É o produtor comprando sem receita, é o produtor comprando, né, sem ter nem o conhecimento da bula, comprando um agrotóxico para um maracujá que não está pesquisado para o maracujá. Então, a gente perdeu um pouco, hoje em dia, o controle disso, porque se tornou mais acessível, apesar dos preços serem altos, ou como deveria ser. O fracionamento ele existe, as burlas elas existem, então está muito mais complicado, né? Hoje, essa produção está muito mais pulverizada, as pessoas estão usando mais, que não era muito corriqueiro, né, não era tão acessível assim no tempo da sua mãe. Então essa comida ela era uma comida que eles não tinham tanto medo de comer. Só que essa noção hoje, ela não tem das gerações, né, dos jovens e tal, tá com isso de comer natural e tal, mas ainda eu vejo que falta o consumo consciente da fonte desse alimento. Eu vou comer o fresco, mas se esse fresco está com veneno ou não,
eu não tenho como saber. Eu não quero aqui, né, marginalizar ou, né, endemonizar o produto que é produto convencional. Eu também faço consultoria para esses produtores. E por isso eu chamo a atenção para a necessidade de assistência técnica. Você está com um produtor que ele não está com essa movimentação da agroecologia, que de fato tem como um gargalo, uma demanda, é a mão de obra, né, melhorar o maquinário. Então, Marina, eu não tenho gente para produzir de forma agroecológica, para produzir orgânico, eu vou continuar produzindo convencional, mas você precisa de uma assistência técnica. Isso eu venho olhando de perto, sabe? E a gente tem várias vertentes. A gente tem o Sebrae, a gente tem o Senar, a gente tem a assistência técnica da Indagro. É buscar as empresas privadas, as consultorias, porque você tem ali o seu maior ativo, que é o solo, que é a água. Uma vez perdido isso, né, vai tudo por água abaixo. Então, se o produtor, que é inteligente, não preservar os seus maiores insumos, que é o solo, que está sendo perdido muitas vezes por erosão, por um manejo de solo e água incorreto, então você vai ter muito mais dificuldade de produzir, você vai gastar muito mais. E é essa consciência que precisa chegar para que a gente chegue com alimentos melhores. Não, o produto convencional está perdido, eu não vou poder mais comprar um tomate. Depois que Marina falou isso, não, você pode. Você pode comprar esse tomate. Se, de preferência, compre do orgânico, compre da Rede Plantar para a Vida, compre nas feirinhas. Se não der, busque locais em que você tenha uma confiança de produção, em que esses agricultores, você conheça o feirante, em que ele passe por uma assistência técnica que regule esse uso, sabe? Eu acho que esse consumo consciente ele precisa chegar. A gente teve campanhas governamentais, acho que, né, um ciclo de 10 anos atrás, que era consumo orgânico, então tinha panfletos muito bonitos que falavam da diferença desses produtos. E hoje a gente não tem mais. Né? A rastreabilidade, a logística reversa, todas essas questões que não estão só na agricultura, precisam chegar para a nossa alimentação também. Né? Tem restaurantes hoje que já tem esse mote, é uma coisa que a gente vem discutindo aí para tentar implantar em alguns locais. A gente já vem com essa conversa da pessoa pegar o QR Code e saber de onde veio aquele alimento que ela está consumindo. Né? Ter essa rastreabilidade. Esse é o consumo consciente, onde você vai dizer, ó, eu estou comendo uma coisa que não está me contaminando de forma crônica. Era essa palavra que eu queria lembrar, né? A contaminação aguda, ela está ali no campo, no cara que vai aplicar um Roundup de chinelo, sem nenhum EPI, ele ali está ali no agudo. Ele vai amargar disso, infelizmente. Mas a gente que está aqui, consumidor, consumindo todo dia uma coisa com resíduo acima, a gente está com a contaminação crônica, que esses números já estão expostos na sociedade, é porque eles não ficam acessíveis, né? Mas as pesquisas já mostram contaminação leite materno, já mostram uma série de coisas que vem muito, infelizmente, né? Não só da agricultura convencional, mas de uma agricultura convencional sem assistência técnica, de uma agricultura convencional desregulamentada, porque o que os agricultores orgânicos e agroecológicos reclamam é, pô, eu que faço limpo, eu que tenho que provar que eu estou fazendo limpo, mas o cara que está fazendo, né, o convencional, o convencional, não tem que provar. Esse devia ter que provar, eu tenho aqui um agrônomo, um engenheiro florestal, alguém que está prescrevendo essa receita, que tem essa responsabilidade cruzada, que se eu estou produzindo convencional, eu não estou envenenando as pessoas, estou usando os níveis adequados, por exemplo. Né? Mas, de fato, a solução aí do caminho financeiramente viável, sustentável, ambientalmente, passa pela agroecologia sem dúvida nenhuma, e a gente tem aí os modelos, né, que vão ser propagados aí pelo futuro, que são sistemas agroflorestais, por exemplo, né? Marina, você falando, eu só pensei, se os restaurantes tivessem um selo, entendeu? Você entrar num restaurante e você vê na porta que ele tem um selo, ele certificado, que todo alimento que entra ali é de produção agroecológica. Imagine a revolução, né, que isso ia causar. A gente já fez a conversa, né, Luciana lá, minha gerente de projeto lá do Sebrae, era uma luta dela, a gente trabalhou num projeto com pesquisa, sabores únicos, para mapear um pouco desses alimentos do estado de Sergipe, não nessa vertente da agroecologia, de fato, mas eu vou voltar agora com o AgroNordeste, que é o atendimento a produtores agroecológicos do estado. Estava aberto, acho que até o dia 25 de fevereiro, esse credenciamento para que a gente possa visitar essas propriedades. E quem tem o intuito de produzir de forma agroecológica, né, a gente vai nessa propriedade, vai conversar, vai fazer um diagnóstico, vai fazer um plano de ação, para que essa pessoa consiga chegar. Mas a gente fez também essa outra ponte, porque o Sebrae tem esse trabalho muito legal, às vezes o pessoal não sabe que o Sebrae trabalha com agricultura também, né? Trabalha muito com o pequeno comércio, e aí foi uma ideia bacana, que foi uma rodada de negócios, onde chegaram os bares, restaurantes, mercadinhos e os produtores, não só da agroecologia, mas também da agroecologia. Então a gente teve conversas muito legais com alguns estabelecimentos, só que a gente ainda precisa regular quantidade, fornecimento, sim, mas essa ideia
da acreditação, né? Dessa rastreabilidade. Até porque a gente come disso na daí. rua Isso. quase sempre, entendeu? E aí, Eu quando tô eu a não doida da compro, marmita agora. quando eu não compro, né? Eu não compro a minha casa mais, porque apesar de cozinhar muito bem, Cozinha bem. né, Marina? Muito bem. Apesar de cozinhar muito Sou bem, prova viva. eu não estou com oportunidade de cozinhar, então eu já não compro mais o alimento para minha casa, né? Eu consumo na rua. E aí eu perco totalmente o controle, né? Já não tenho mais nem como me preocupar com isso, porque como eu posso garantir que o lugar que eu tô almoçando todos os dias, se ele tem alguma certificação? Perfeito. Isso é Não uma tem. fronteira, uma barreira que a gente Que está pode lutando. pode mudar o consumo. Sim, então o consumo consciente é uma demanda que é uma demanda necessária para que esses produtores tenham mercado, porque infelizmente, apesar de ser uma cadeia produtiva que tem muito potencial, porque tem uma valorização governamental em programas de alimentação escolar, né, como o PAA, o PENAI, né, que é a alimentação que vai ser Sim. doada, então eles conseguem esse preço melhor nessas chamadas públicas, mas são chamadas públicas que às vezes ainda estão inacessíveis para alguns grupos, elas têm prioridades, elas têm limite, então, né, acaba frustrando alguns grupos. Então, eles precisam buscar esse mercado da venda direta, fugir um pouquinho de alguns atravessadores e chegar direto no público-alvo, no consumidor, que são os bares, restaurantes. Então, isso é um sonho dourado que a gente vem alimentando e de mostrar, né, essa questão que é bonita também, né? De saber, olha, eu estou Sim. consumindo aqui o limão siciliano de seu Ariston, lá de Indiaroba, do assentamento Sim, 5 sim. de janeiro, que aqui a gente produz limão siciliano no estado de Olha, Sergipe. se Maravilhoso. sergipano, se Sergipano, não é siciliano, ele é indiarobano, indiarobense. Né? A gente tem produtores maravilhosos, né? Desbravando aí, a gente tem a agrofloresta do sítio Vó Marivaldo, em Moita Bonita. O pessoal recuperou as características do solo em 2 anos com o manejo. Né? Ele passou de uma monocultura de palma para um policultivo de frutíferas, de espécies florestais. Então, ele, em uma área que você só tinha palma, agora ele colhe banana, pinha, ele colhe abacaxi. Então, é isso daí que a gente precisa começar a mostrar para a sociedade e esses produtores vencerem essa barreira da sustentabilidade financeira, de ter a valorização do seu trabalho e essa questão da venda, de uma venda consciente, de uma venda valorizada, é uma luta das instituições como o Sebrae, por exemplo, né, que eu sou credenciada lá, a gente está nesses projetos, como o Agro Nordeste, já aí vamos para o 3º ciclo. Muito bem. Outra coisa, algum produtor no Brasil vai estar colocando no YouTube bem assim, como produzir orgânico, e vai cair nesse vídeo. Oh! Certo? E eu queria que você falasse exatamente, fosse bem direto assim, para quem é leigo, mas que quer produzir, ou que já produz e quer enveredar pela agroecologia. Qual é o caminho? Quem primeiro ele deve procurar? Qual é o profissional habilitado para dizer a ele, né, qual é o caminho, quanto custa, todo esse processo que o produtor precisa? Pronto, então, a gente tem a agroecologia, a agricultura orgânica, elas são multidisciplinares, né? Mas um profissional que consiga encampar toda a gama de assuntos para dar um norte inicial para o produtor, eu acho que eu posso citar 3, né? Para que eu não seja leviana e só, né, puxo sardinha para o meu lado. A engenharia agronômica, mas a gente tem o tecnólogo em agroecologia. Hoje, Rafaela, que faz parte da minha equipe, é tecnóloga em agroecologia, formada aqui pelo IFES, né? A gente está aí com projetos juntos. São profissionais capacitados também. O engenheiro florestal, a depender, né, do tipo de produção que essa pessoa vai encampar, eu cito de pronto esses 3 profissionais. Engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, tecnólogo em agroecologia, são profissionais. Agora, que ele traga esse mote na sua formação, né? Que ele traga essa vertente, porque as instituições, né, salve alguns profissionais que são realmente comprometidos com essa causa nas instituições, ainda não tem um currículo que consiga dar, né, conta da complexidade que é o manejo agroecológico. Nem a própria ciência ainda conseguiu, né, vencer algumas questões. Por exemplo, a gente não tem uma lâmina de irrigação calculada para policultivo. Eu consigo ter uma lâmina de irrigação para as monoculturas, né? Eu tenho uma lâmina de irrigação para um pomar de bananeira, mas eu estou consorciando outras coisas, várias, né? Então, a gente ainda tem um mundo aí para vencer tecnicamente. Então, é bom buscar um profissional que já tenha essa vertente, que tenha essa sensibilidade para fazer o seu croquis de uma agrofloresta, para lhe orientar do seu policultivo, para uma adubação orgânica, né, para uma cadeia de produção de insumos, para um calendário produtivo.
eu acho que são profissionais que conseguem dar conta disso desde que eles tenham essa identificação no seu currículo, nessa vertente. E você pode consultar a Bioverdade. Sim, com certeza. O arroba é @bioverdade. O Instagram? O Instagram é @bioverdade agrosoluções. Eu vou deixar, inclusive, na descrição desse vídeo, o contato da empresa de Marina, o contato de Marina, certo? Para você, se você quiser interagir com ela, né? Conhecer ela, é gente boa, tá? E eu também, Marina, queria destacar aqui, eu vi, né? Eu vendo muito a questão do sistema. A Marina trabalhou comigo no sistema Confiacrea durante anos. E eu sempre tento ver, dentro do que a gente precisa, do assunto que a gente está tratando, como é que o sistema poderia atuar. Boa. Certo? Eu vi que na Mútua existe uma linha de financiamento de crédito para profissionais que querem, né, investir nessa área da agronomia, na verdade. Não é específica. Acho que não é específico. Mas poderia. Infelizmente, poderia. Mas poderia. Olha aí uma sugestão, sistema Daniel. Confiacrea. Alô, Daniel. Alô, Vinícius. É verdade. Porque a gente tem esse ano, por exemplo, a regulamentação da política do crédito de carbono, né? Então, áreas que promovam o sequestro de carbono vão começar, né, a ser bonificadas. E a agroecologia nada mais é do que colocar em prática que você tem que deixar, né, essa propriedade rural cada vez mais, né, vegetada, que você vai ter um manejo sustentável. Então, o BNB, por exemplo, já coloca nas planilhas de crédito se é agroecologia. Ele pede para você ticar lá, porque tem os incentivos. Eles ainda não são tão fáceis de acessar, mas eles já existem. Então, por que não no nosso sistema bonificar quem é profissional, quem é produtor, que vai para uma área que está brigando aí para segurar essas mudanças climáticas, que é a agroecologia, né? Uma linha de crédito para compra de equipamentos, por exemplo, que fossem trabalhar com a linha agroecológica. Isso é bem interessante. O sistema pode atuar nisso aí, ia ser bem bacana. Fica a dica, né? Uma linha de crédito específica e voltada para projetos de agroecologia. Exatamente, né? Considerando a agricultura sustentável como uma necessidade dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Exatamente, exemplo, né? Ajuda todo mundo, ajuda o sistema. O sistema que vai estar cumprindo as ODS enquanto uma instituição que está aí atuando globalmente para a sustentabilidade do nosso planeta, os profissionais que estão comprometidos com isso. Né? Que vai investir, vai ter retorno. Isso, precisamos comprar equipamentos. Exatamente. E a sociedade, na hora que você difunde esse todo mundo ganha, né? gente. Eu nunca vi um negócio desse, é bom demais. Rapaz, eu digo a todo mundo, o sistema é feito para fazer gente feliz. Nem sempre faz. Mas eu quero linha de crédito. Eu também, eu quero fazer mais gente feliz. Justo. Para a gente ir finalizando, eu queria só que você falasse um pouco nessas pesquisas da agronomia, da agroecologia, né? Que eu pesquiso por causa de você, né? Como a gente ia fazer, eu comecei a pesquisar agroecologia. Eu vi a predominância de mulheres. Muito bom, né? Eu estava na reunião que a gente está, eu queria falar um pouco do projeto que é muito bonito, que é um projeto de agricultura urbana e periurbana, que se chama UP. É uma política pública do governo, é uma lei de junho do ano passado, que é uma lei de incentivo à agricultura urbana e periurbana. Então, eu tive a felicidade de atuar como empresa de assistência técnica aqui em Sergipe para esse projeto. Sergipe foi contemplado com 2 hortas, uma na Barra dos Coqueiros, que é na ocupação Vitória da Ilha, e a outra na Cabrita, lá em São Cristóvão. E aí, a gente estava pensando sobre isso, né? Como motivar as pessoas, porque essa tem um condão muito diferente, sabe? Uma pegada de sustentabilidade numa escala macro e radical, quando você coloca que essa horta ela vai ser comunitária. Eu trabalho com agricultores que têm ali o seu lote, que têm a sua propriedade rural. Mas trabalhar com pessoas que vão todas elas gerir uma área de forma comunitária para produzir alimentos limpos, fora dessa lógica de consumo predatório, é muito desafiador. Então, as mulheres têm encampado grande parte desse projeto. Somos mulheres técnicas, né? Eu sou engenheira agrônoma, tem Rafaela, a professora Núbia, que é a coordenadora, e temos aí grandes lideranças nas 2 comunidades que são mulheres. A gente estava procurando grupos de referência, eu vi um grupo Rama. Né? Rama a gente chama rama de batata, que é um pedacinho ali, né, da planta que a gente vai multiplicar, e tem um grupo só de mulheres, eu acho que é no Piauí, né, que produzem, né, de forma sustentável. A gente tem mulheres, porque a agricultura surgiu com as mulheres, né, que estavam ali fixadas e disseram, vamos produzir. Então a agroecologia está com as mulheres nas lideranças de forma diversa, desde as técnicas, desde as produtoras em campo, desde os profissionais nas instituições.
é ainda uma área, né? Como a engenharia, que é um debate nosso, que às vezes a gente encontra uma resistência ou outra de ter a mulher nesse papel, mas foram as mulheres que tiveram muito essa sensibilidade de vamos produzir de uma forma sustentável, sabe? Eu vejo isso, esse cuidado muito grande por parte das produtoras, e isso é muito bonito, sabe, de ver. Eu acho que a gente está em várias pontas disso, e como você falou das mulheres em específico, eu lembrei desse grupo Rama, que são de mulheres lá no Piauí, que só de mulheres produtoras que mudaram a vida através da agroecologia, mas a gente tem muitos grupos aqui no estado de Sergipe, por exemplo, como as catadoras de mangaba, né, que é a fruta símbolo do nosso estado, e que estão aí quebrando esse paradigma com áreas, né, em ameaça bastante grandes, mas que são mulheres que estão ali fazendo a coleta desses frutos, estão multiplicando essas plantas que são genótipos nativos do nosso estado, o que isso significa? A planta nasceu aqui, em Sergipe. Né? É uma planta de origem brasileira que nasceu na costa do país, e Sergipe é um desses, e essas mulheres conservam esses frutos e estão aí lutando, produzindo doces, divulgando e protegendo essas áreas. Então, isso é agroecológico também. Né? E são Nada mulheres mais agroecológico do que uma comunidade tradicional, do que uma mangaba. Né? Então, a agroecologia ela faz esse link com o que é, né, o que é genuíno, o que é nosso, e também com o que precisa avançar tecnologicamente para atingir mais pessoas, para que a gente possa reduzir o quão predatório ficou o nosso sistema de consumo, não só de alimentos, mas também de interação com o meio ambiente. Então, aí eu já entro numa área, por exemplo, que é a sua área, a área de saneamento rural, que eu tenho visto aí. A gente precisa ajustar isso aí, gente. Água cinza, você precisa tratar, você está jogando ali, não dá, vamos fazer essa água para irrigar a sua hortaliça. Então, são várias necessidades que as mulheres que estão de frente desse problema e que tomam para si essas soluções. A gente tem um mote, né? No saneamento. Saneamento rural é legal. Adorei. A gente Adorei. sempre fala isso. Vou usar. Poucos profissionais se dedicam ao saneamento. Pouquíssimos profissionais se dedicam ao saneamento rural. Sim, eu vejo que é uma lacuna. Tipo, é uma lacuna. Nem na agronomia a gente acaba estudando tanto isso, o reuso de água, que tem legislação, inclusive, que eu atuei para a indústria, por exemplo, aqui no estado, para o reuso de água para a agricultura. Né, de grandes polos industriais. Eu já fiz, né, parcerias para fazer o estudo desse reuso de água para você irrigar uma área plantada, tanto quanto aquela pequena produtora que está ali jogando aquela água da pia de sabão, degradando ali o solo. Minha senhora, vamos usar direito esse negócio, né? Marina, agora, para finalizar, a gente vai fazer uma pegadinha com Eita, você. meu Deus do céu, não tô pronta. A gente vai fazer o seguinte, a gente tem perguntado aos nossos convidados que você elabore uma pergunta sobre o assunto que você falou aqui hoje, para a gente perguntar à inteligência artificial. Alguma pergunta cabeluda que você acha que ela vai trazer alguma resposta estranha, ou que ela não vá saber responder, entendeu? Para a gente ver até onde aí a agroecológica vai. Eita. Certo? Vamos ver se ela é da produção. Sustentável. Ou sustentável. Ou ela Formule uma pergunta. Deixa eu pensar, você agora me pegou de calça curta. É isso aí, tem que ser assim, pá. Me pegou de calça curta pulando a cerca, me enganchei no arame farpado, deixei o sapato do outro lado. E a vaca vem correndo. Vem correndo, já passei por tudo isso. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver. Uma pergunta pode ser óbvia mesmo. Tipo, se a agroecologia está bem desenvolvida no Brasil, entendeu? Alguma coisa assim que talvez um leigo não soubesse responder, certo? Para ver se até onde ela vai. A gente quer saber até onde ela vai. Até onde ela vai. Até onde coisinha vai, né? No conhecimento sobre a agroecologia. Pergunte a coisinha. Se a agroecologia consegue alimentar o Brasil. Eu quero. Aí é treta. Eu pegar uma treta com a inteligência artificial. Ótima pergunta.
E super atual. Olha A só. resposta curta é sim, a agroecologia pode alimentar o Brasil, mas isso depende de políticas públicas, investimento, apoio técnico, mudança no modelo atual de produção e consumo. Danada. Já posso me Já. aposentar se eu não tivesse. Ela podia trabalhar para mim aí, Ela gata. ainda vai trazer mais coisas, Ela vai viu? trazer. Quem alimenta... O Brasil de verdade vai trazer o Censo Agropecuário 2016, que mostra que a maior parte dos estabelecimentos rurais que produzem comida são de agricultura familiar. Mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa brasileira Eu vêm da tô dizendo? agricultura familiar. Eu e ela estamos pau a pau, hein? Parabéns, coisinha, você está arrasando hoje. Ou seja, a base já existe. A agroecologia consegue produzir em escala, sim, mas de forma diferente da industrial. Produz com diversidade, com produtividade alta por hectare, quando bem manejada. Reduz custos com insumos externos, fertilizantes, agrotóxicos. Olha, ela falou agrotóxico, ela não falou... Agroquímicos ou agro não sei o quê. É mais resiliente às mudanças climáticas. Não tinha pensado nisso, realmente. Sim, Por com manter o certeza. solo vivo, né? Porque ela reduz a temperatura, né? Cadê mútua? Quero meus instrumentos para comprar, para mostrar ali em loco. Produto. Ela não vai encher as prateleiras de supermercado com milhões de toneladas do mesmo produto, mas sim garantir comida diversa, saudável, Sazonal. local, que sustenta a população e território. O que falta para a agroecologia ser o modelo? Crédito facilitado, Olha aí, já. assistência técnica, distribuição justa da Tá terra. contratada. Rapaz! Tá contratada. Quero o currículo dessa moça aí. Redes de comercialização direta, educação... Marina, você combinou com ela, Marina? Não, mulher, bicha, ela tá escutando a gente, é o algoritmo. Tá algoritmo, escutando ele aqui. Tá escutando. Mas o agronegócio produz mais, né? Sim, o volume bruto de commodities, soja, milho, carne, do agronegócio domina. Mas a maior parte disso não vai para a nossa mesa, e sim para ração animal, exportação e biocombustíveis. Tô chocada. Tá Eu chocada. vou dar 11 para ela. É, hoje. rapaz, ela merece. Hoje ela merece Ela 11. merece. Chocada. Chocada. Mas que bom, né? Porque como eu sempre faz esse desafio, porque muita gente se alimenta disso, né? Quer saber o que é agroecologia? Procura, Arrasou. né? Muito bom. Então, Marina... Tá compatível, né? Se vai ter uma resposta a Exatamente. contento. Muito bom, muito bom. Muito obrigada por agradeço. você ter vindo, certo? Demorou, mas saiu. O roteiro de roça e campo cidade tá complicado, mas cheguei. Exatamente. Muito obrigada, viu? Eu Mais que uma agradeço. vez. E você, gostou do nosso programa? Deixe o seu comentário aqui, elogie Marina. Marina é muito gente boa, né? Então, coloque aqui o que é que você achou do nosso programa, dê mais sugestões sobre o assunto ou sobre outros assuntos, tanto da agronomia quanto das outras áreas da engenharia. Obrigada por ter ficado até o final. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar e nos acompanhar também nas outras redes sociais. Muito obrigada e até o próximo vídeo.